Olá, seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal Liberdade ao Meu Paraíso. Meu nome é Adriano e você é muito bem-vindo aqui. Nós vamos hoje fazer uma discussão a respeito de um tema polêmico, um tema que eu abordei alguns vídeos atrás, que é sobre a ciência e Deus. Eu apresentei um vídeo um tempo atrás falando sobre a ciência e Deus e mostrando que a ciência, na realidade, ela é um dos indicativos, é um dos meios que nós temos para conhecer melhor a Deus, certo? A ciência nos possibilita conhecer melhor a Deus. Porém, muitas pessoas que acreditam na ciência, elas desacreditam em Deus. Ou seja, justificam que a ciência ela prova que Deus não existe. E assim eu vi muitos comentários aqui no vídeo que eu fiz, de pessoas defendendo a teoria da evolução das espécies de Darwin, que uma espécie evoluiu em outra. E eu expliquei já, nos mesmos comentários que as pessoas fizeram, que isso na realidade são apenas especulações. E muitas pessoas me rebateram e disseram, não, mas isto está provado, isto é mais que fato científico e tudo mais. Muito bem. Então agora eu quero mostrar para vocês o que é de fato ciência, perfeito? O que é de verdade ciência, não especulações, tá? Não coisinhas que você lê em alguma revistinha, ou que você leu lá no bloguinho do G1, certo? Essas noticiazinhas, tá? Não, o que é de fato ciência e como que você pode de fato questionar algo que assim faz parte da ciência, porque como eu já falei para vocês, a ciência ela deve ser questionada. E vou mostrar para vocês o seguinte, vou comentar como que todo esse conhecimento científico que eu adquiri nesses anos todos que eu trabalho como engenheiro, como que isso me ajudou a fortalecer a minha fé na existência de Deus e na ação dele. E que eu não acredito que as coisas elas apareceram de forma espontânea, que de alguma forma a casualidade ela conseguiu fazer coisas complexas, como por exemplo nós, seres vivos, perfeito? Então eu havia dito num vídeo passado que eu vou mostrar para vocês como que é feito um modelamento matemático simples de um fenômeno físico, perfeito? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês aqui. Agora aqui, vocês devem estar vendo esta tela. Nesta tela aqui nós temos duas máquinas que eu tenho certeza que todas as pessoas que gostam de ciência, elas apreciam isso, porque elas são fruto da ciência. Nós temos ali um foguete levando ali um ônibus espacial, perfeito? E temos ali um avião, certo? São duas máquinas maravilhosas. Para que essas máquinas elas funcionem da forma como funcionam, são necessários muitos e muitos e muitos estudos de muitos e muitos fenômenos físicos, perfeito? E de seus respectivos modelamentos matemáticos. Porque, para quem já andou de avião, eu acredito que você não gostaria de que o acaso levasse você lá para o seu destino, Você quer ter certeza de que você vai chegar ao seu destino, perfeito? Então existem fenômenos físicos que foram modelados matematicamente e esses modelamentos matemáticos possibilitaram a construção destas máquinas, perfeito? Bem, por que eu coloquei essas duas máquinas aí? Pelo seguinte, está acontecendo em ambas aqui o mesmo fenômeno, que é o fenômeno da aceleração, do movimento. Elas estão se movimentando, o foguete está se movimentando para cima e o avião está decolando, perfeito? Bem, e nesse movimento ele gera velocidade. Porém, tanto o foguete como o avião, no momento em que eles estão decolando, a velocidade deles está aumentando. Aí surge uma grandeza chamada aceleração. Perfeito? Muito bem. Consigo calcular, por exemplo, através da aceleração e da velocidade, consigo saber aonde este avião vai estar daqui 1 minuto, por exemplo, daqui 5 minutos, sem o uso de um radar? Consigo saber?
Consigo, claro, graças ao estudo dos fenômenos físicos e de seu modelamento matemático. Vou mostrar para vocês aqui. Não se assustem, mas este é um dos modelamentos matemáticos mais simples que existem de fenômenos físicos, tá? Então ali nós temos ali em cima um radar. Aquele radar ele possibilita que lá os controladores de voo saibam onde estão os aviões. Perfeito. E ali embaixo nós temos o meu aviãozinho, né? Aqui está meu aviãozinho paradinho no aeroporto, posição 0, velocidade 0. Bom, aí ele decolou, o radar está acompanhando, certo? E aí num certo momento ele chegou aqui, neste ponto. Ele chegou a uma velocidade de 100 km por hora, que dá 30 metros por segundo, certo? Ele andou 5.000 metros, quer dizer, já está subindo, né? Certo? Já está a 5.000 metros de distância do aeroporto, a uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. Ele está nesse ponto aqui. De repente deu um pane no meu radar. Sumiu meu radar. Cadê o avião? E o meu radar vai voltar a funcionar daqui a 1 minuto. Como eu vou saber onde o avião vai estar daqui a 1 minuto? Como? Eu vou usar uma bola de cristal. Vou usar cartas de tarô. Vou consultar horóscopo. Ou eu vou fazer um cálculo baseado em um modelamento matemático. Vou colocar em um computador isso, e o computador vai dizer para o controlador de voo onde estará o avião daqui a 1 minuto. Certo? Para ter certeza que ele não vai bater em outro. Perfeito? Certo? Então, vamos ver. Que cálculo que o computador vai utilizar para auxiliar o controlador de voo a saber aonde vai estar o avião daqui a 1 minuto, sendo que o avião sumiu do radar? Como? Vamos lá. Exatamente esta equação aqui em cima. Essa equação aqui em cima diz que a posição de um corpo em movimento um movimento em que você tem uma aceleração contínua, é um movimento uniformemente acelerado, certo? Você tem aqui, diz que a posição dele, ele é a posição onde ele estava, inicial, aquela posição em que eu perdi ele no radar, mais a velocidade em que ele estava, esse V0, naquele momento em que eu perdi ele, vezes o tempo que eu quero saber onde ele vai estar, que é 1 minuto, mais meio de aceleração, a aceleração que ele estava naquele momento, vezes o tempo ao quadrado, que é o tempo que eu quero saber onde ele vai estar. Aplicando esta equação com os dados que eu já tinha, que ele estava na posição de 5.000 metros, certo? A velocidade dele era 30 metros por segundo. Eu quero saber onde ele estará daqui 60 segundos, perfeito? A aceleração dele era 15 metros por segundo ao quadrado. Bom, jogando tudo isso, eu sei que daqui a 1 minuto ele vai estar na posição 33.800 metros. É lá que ele vai estar. Quando o radar voltar a funcionar, o avião vai estar ali. Perfeito? Então é bem interessante isso. É assim que se faz, os computadores fazem modelamentos matemáticos. Perfeito? É desta forma aqui que vocês viram aqui. Tá? Bom, agora é o seguinte. Esta equação veio da onde? De onde veio esta equação? Foi o Espírito Santo de Deus que nos deu essa equação? Não! Ela foi criada, foi construída a partir da observação de fenômenos físicos, no caso dos fenômenos da ciência cinemática, certo? Que é a ciência que estuda o movimento dos corpos, perfeito? Que no caso aqui é movimento uniformemente acelerado, tá? Muito bem. E essa equação veio de lá. E agora eu vou mostrar para vocês como que se faz o modelamento matemático e como que se chegou a esta equação. Muito bem, eu vou colocar um vídeo aqui que eu tive que fazer numa lousa, certo? Eu gravei, vou colocar para vocês agora aqui. Muito bem, então vamos agora ver aquela equação que eu mencionei sobre como calcular a posição de um corpo que está em movimento uniformemente variado. Nós temos essa equação. Lá no 2º grau nós decoramos ela, quando vamos fazer vestibular nós temos que decorá-la. Mas de onde veio isso aqui? É isso aqui que nós colocamos nos computadores para eles calcularem. Mas de onde apareceu isso? Como foi modelado matematicamente isso? Vamos lá então. Então nós sabemos aqui o seguinte. Vamos começar do começo, né? Sabemos que velocidade média é igual
a variação do espaço percorrido sobre a variação do tempo. Perfeito? Sabemos que a aceleração média é a variação de velocidade sobre a variação do tempo. Ok? Muito bem. E sabemos que a velocidade instantânea, a velocidade instantânea, ela é igual à derivada do espaço sobre a derivada do tempo. E sabemos que a aceleração instantânea, ela é igual à derivada da velocidade sobre a derivada do tempo. Perfeito? Rearranjando isso aqui, eu sei que eu tenho que a derivada da velocidade ela é igual à aceleração vezes a derivada do tempo. Perfeito? Muito bem, vamos vir para cá. Vamos integrar os dois lados agora. Certo? Vamos aqui, ó, vamos fazer uma divisão. Então vamos aqui, ó. Então se eu integrar a derivada da velocidade para uma velocidade v0 em um tempo zero, até uma velocidade v em um tempo t, isso vai ser igual à integral de aceleração vezes derivada do tempo para um tempo zero até um tempo t. Tempo zero, v0, tempo t, v e tempo v. Muito bem. Resolvendo isso, eu sei que v menos v0 vai ser igual a aceleração tempo menos a aceleração vezes zero. Certo? Perfeito? Muito bem. Isso aqui é zero. Bom, rearranjando esse negócio aqui, eu tenho que v é igual a v0 mais a aceleração tempo. Perfeito? Muito bom. Só que eu não quero a velocidade no instante t, eu quero a posição dele no instante t. Eu estou querendo encontrá-lo lá no radar, certo? Então vamos lá. Eu sei que velocidade instantânea ela é a derivada do espaço sobre a derivada do tempo. Então eu posso substituir isso aqui? Posso substituir. Coloco aqui a derivada do espaço sobre a derivada do tempo é igual a v0 mais a at. Rearranjando esse negócio aqui, eu tenho que a derivada do espaço ela é igual a v0 mais at derivada do tempo. Muito simples, agora eu vou integrar os dois lados, certo? E é uma integral extremamente simples, tá? Não assustem com isso. Essa integral aqui é a mais simples que existe. E aí nós temos aqui o seguinte, que a integral do espaço, tá? da derivada do espaço, tá? De um espaço inicial de um tempo zero até um espaço, que é o espaço que eu quero, ela é igual à integral dessa equação, v0 mais at derivada do tempo, de um tempo zero até o meu tempo t. Perfeito? Resolvendo esse negócio, extremamente simples, o espaço menos o espaço inicial, ele é igual a v0 vezes t mais meio de at quadrado menos, vou fazer um parênteses aqui, menos v0 vezes 0 mais a meio de a0 ao quadrado. Perfeito? Bom, esse negócio aqui é zero. Ok? Rearranjando isso, eu chego aonde? Chego aqui, que o espaço ele é igual ao espaço inicial mais v0, velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de at quadrado. Onde foi que eu já vi isso aqui, hein? Isso aqui? Onde foi que eu vi isso aqui? Olha ele ali! Poxa vida, olha que interessante. Então vocês agora aprenderam como é feito um modelamento matemático de verdade para um fenômeno extremamente simples. Perfeito? Um fenômeno muito simples e um modelamento matemático aparentemente complicado, mas esse acho que é o modelamento matemático mais simples que eu conheço, pelo menos. Tá bom? Então, muito obrigado. Muito bem. Viram então como que é feito um modelamento matemático de verdade? Aquela equação lá, que foi o resultado do cálculo todo que eu mostrei para vocês, é ela que é colocada, certo? Lá nas linhas de código para os programas de computação. Perfeito? É isso. Agora a dedução dela foi humana. Perfeito? Não foi um computador quem fez.
tá? Então sempre que eu falo às pessoas, as pessoas falam, não, mas olha, eu vi lá que aconteceram na evolução das espécies. Tinha lá, por exemplo, lá uma girafa de pescoço curtinho, mas foi encontrado um fóssil não sei das quantas com pescoço mais compridinho, depois um outro fóssil com pescoço um pouquinho mais compridinho, depois um outro mais compridinho. Bom, se eu consigo fazer datação de carbono 14 em todas elas, consigo fazer o cálculo da taxa de crescimento do pescoço da girafa. Certo? Consigo? Consigo. Perfeito? Usando o cálculo infinitesimal, que é o que eu fiz ali naquela modelagem para a velocidade, para a cinemática. Tá? Então é assim. Só que esses cálculos eu nunca vi. Então se vocês, por exemplo, que acreditam na evolução das espécies, e você vê lá todo aquele blá 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 dizendo que isso foi, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tudo mais, vejam onde estão os cálculos que demonstram cálculos matemáticos, as demonstrações matemáticas, os modelamentos matemáticos que demonstram que isso de fato aconteceu e que, como aconteceu, agora eu consigo prever que vai continuar acontecendo. É isso. Porque o próprio cálculo ali que eu fiz do avião, por exemplo, certo? É uma coisa que é usada todo santo dia na aviação, certo? É uma coisa que é o arroz com feijão do negócio, é o pão com manteiga, certo? Então, é isso. Por quê? Porque você consegue prever as coisas de acontecerem. Porque você tem modelamentos matemáticos. Então, será que está acontecendo hoje a evolução de uma espécie em outra? Né? Onde estão os cálculos matemáticos que provam que isso está acontecendo? E aí nós vamos fazer o acompanhamento e ver que isso está acontecendo mesmo. Ou não estão acontecendo. Então, já vou dizer a vocês. Sempre que alguém quiser defender teorias como esta, certo? Teses como essa, hipóteses como essa, tá? Da evolução das espécies, por favor, apresente o modelamento matemático, certo? Se não apresentar o modelamento matemático, isso simplesmente, desculpa dizer, mas é blá blá blá, é filosofia, certo? É a mesma coisa que pessoas se reunirem para tomar chá com bolachas e discutirem o sexo dos anjos. Ou seja, é algo que não serve para nada. Vamos colocar bem? É uma cultura inútil. Perfeito? Agora, se existem modelamentos matemáticos, agora nós vamos começar a conversar. Tá bom? Então é isso. Ciência é isso. Ciência... Aquele avião lá, por exemplo, que você entra para viajar, né? Você não gostaria que ele fosse, por exemplo, levado ao acaso, né? Certo? É a seleção natural que vai fazer ele chegar lá, né? Você não gostaria, né? Porque você quer chegar vivo lá do outro lado, né? Perfeito? Vou falar mais uma outra coisa também. Eu vi alguns comentários de pessoas dizendo, olha, mas existem algoritmos de computador que eles seguem as mesmas regras da evolução. Se chamam algoritmos genéticos. Muito bem. Se você afirmou isto, então você não entende nada de algoritmos genéticos. Já vou afirmando, tá? Eu participei já, na minha carreira profissional até hoje, de 12 projetos de pesquisa e desenvolvimento envolvendo universidades e institutos de pesquisa, tá? Em 3 desses projetos eu usei esses algoritmos genéticos. Perfeito? Tá? E eu sei muito bem como eles funcionam. Então, quando a pessoa fala, mas existe, tá vendo? Ele simula a evolução das espécies. A pessoa andou lendo muito revistinha super interessante. Por isso que eu falo, não leiam essas porcarias, tá? Você quer aprender ciência mesmo? Aprenda ciência em livros de ciência, perfeito? Aprenda cálculo também, é bom. Estudar matemática é bom também, para você poder entender o que está acontecendo ali. Vou explicar para vocês, de uma forma muito simples, como funciona o algoritmo genético. Ele tenta simular o nosso pensamento, certo? O nosso aprendizado. Ele tenta simular isso. Vou citar um exemplo. Eu tenho aqui uma xícara. Uma xícara que eu ganhei quando me formei. Olha que bonitinha. Essa xícara antiga já. É relíquia isso aqui. Muito bem. Quando você vê isso aqui, você vê esse negócio aqui, o seu cérebro automaticamente já identifica isto é uma xícara. Certo? Assim como quando o seu cérebro vê isto aqui, ele identifica isso aqui como uma caneta. Perfeito? Como que o seu cérebro faz isso? Certo? Não importa se a caneta está assim, se a caneta está assim, se a caneta está assim, ou se a caneta é de uma outra cor. Certo? Isso aqui é uma caneta. Tá? E o seu cérebro identifica. E o seu cérebro identifica isso aqui como uma xícara. Perfeito? Como que ele faz isso? Ele faz isso
Essa é a grande pergunta. Como ele faz isso? Não sei como ele faz isso. Né? Eu acho que ninguém sabe como ele faz isso. Está aí uma coisa que tenha certeza que não foi a evolução das espécies que criou, tá? Nós nem sabemos como que o nosso próprio cérebro funciona, tá? Quer dizer, então o acaso criou ele, ou foi um projeto inteligente, certo? Mas vamos lá. Agora eu quero ensinar um computador a identificar esse negócio e ele saber que isso aqui é uma xícara. Por quê? Porque existem muitas aplicações de tratamento de imagem que são importantes, sabe? Que existem na indústria, existem muitas coisas em que eu tenho que fazer com que um computador entenda, quando ele olha um negócio assim, sabe? Tem uma câmera, de bater uma foto, isso aqui o que é? Isso aqui é uma xícara, certo? Então eu tenho que ensiná-lo. O que eu faço? Então eu crio uma condição inicial e digo, você vai aprender com esses meios aqui de visualização, tal, com essa resolução, blá 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 blá, você vai identificar xícara. Aí eu mostro para ele, ó, isso aqui é uma xícara. Aí ele, isso é uma xícara. Só que aí eu mostro para ele a xícara, eu mostro para ele assim. Ele tem que entender que isso é uma xícara. Se ele fala, não, isso não é xícara. Não. Aí eu vou lá e corrijo ele, não, isso é xícara. Tá bom. Aí depois eu mostro para ele isso aqui. Aí ele fala, isso é xícara. Eu falo, não, isso não é xícara. Xícara é esse aqui, certo? Beleza. Só que aí eu mostro assim. Aí ele, não, esse daí não é xícara. Não, isso é xícara. Ou seja, eu fico fazendo um treinamento, certo? Em que eu tenho que dar a ele o feedback para saber se ele acertou ou não. E esse processo no meio, entre ele tentar saber se é ou se não é, tá? É onde ele vai trabalhando o algoritmo genético, ele vai ajustando equações matemáticas, certo? Equações matemáticas assim, bem estranhas mesmo, que não tem nada a ver com aquela equação matemática lá, determinística que eu mostrei para vocês, certo? Em que ele tenta acertar o negócio. E aí depois de muito treinamento, desta rede neural do algoritmo genético, eu consigo fazer com que eu mostro para ele assim, ele entende que é uma xícara. Eu mostro para ele assim, ele entende que é uma xícara. Eu mostro para ele de ponta cabeça, ele entende que é uma xícara, certo? Mas de vez em quando eu vou mostrar isso aqui para ele. Não, esse aqui melhor, ó. Eu vou mostrar isso aqui para ele, que é da mesma cor, ó. Não, isso é uma xícara. De vez em quando ele vai errar, certo? Tá? Porque é da mesma cor, né? Certo? Então é assim. Então, pessoal, olha, a ciência é uma coisa fantástica. Graças à ciência que nós temos todo o avanço que nós temos hoje, graças à ciência que a humanidade ela é o que ela é hoje, perfeito? E graças à ciência que nós conseguimos entender o quanto que nós não entendemos nada, tá? E nós conseguimos perceber como que se coisas complexas que nós criamos, como aquele foguete, aquele avião, exigiram mentes humanas, estudos para poder construí-los, né? Quanto mais nós mesmos, ou os animais, ou o próprio universo, ou tudo, o Sol, etc., né? Que são coisas muito maiores e que estão além da nossa compreensão. E nós e algumas pessoas ainda ficam acreditando que foi o acaso somado a milhões e milhões de anos que criou isso, certo? Isso não tem embasamento matemático, perfeito? Se vocês fizerem modelos matemáticos disso, vocês não vão encontrar, certo? Por quê? Porque é impossível ter acontecido. Aí alguém diz, mas aconteceu. Então aconteceu, foi um passe de mágica. Então se você acredita nisso, você está assistindo muito filme de Harry Potter, certo? Tá bom? Então é isso. Para quem gosta de ciência mesmo, eu recomendo que você estude ciência. Não fique lendo aquelas porcarias, daquelas propagandas, revistinhas super interessantes e tal, e livrinhos feitos para leigos. Se você acha, não, eu vou pegar um trabalho aqui de alguém que provou que a evolução ela existe, ótimo. Pegue o trabalho, não pegue um livrinho que foi colocado para vender na editora, não sei o quê. Não, pegue o trabalho, a fonte primária, apresentado lá na universidade ou centro de pesquisa e tudo mais, e que foi revisado por pares, tá? E veja se ele tem fundamentação matemática. Todo fenômeno deve ter fundamentação matemática. Se não tiver fundamentação matemática, nem comece a conversar, certo? Por quê? Porque a grande mente por trás de tudo isso, certo? Ela é matemática, certo? A grande mente por trás de tudo isso. Por isso que eu acredito em Deus. Se você ainda quiser não acreditar em Deus, tudo bem. Vocês talvez tenham visto um vídeo anterior que eu vi, e tem um dos livros que eu recomendei, que se chama Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu.
Realmente, é verdade. Vendo tudo isso que a gente estuda a respeito de ciência mesmo, tá? E vendo como que as coisas são feitas e como que as coisas são na natureza, é realmente assim, para não acreditar que existe uma inteligência por cima, é realmente necessário muita fé. Mais fé do que quem acredita nessa inteligência, tá bom? Agora, mas quem é essa inteligência? De onde ele veio? Então, calma, uma coisa por vez. Estamos apenas discutindo que existe uma inteligência por cima, tá ok? Então é isso. Então eu fiz este vídeo justamente para responder a muitas questões de muitas pessoas, que eu vi que muitas pessoas, que mesmo que saem lá das testemunhas de Jeová, vão para o outro lado do cientificismo, tá? E agora se agarram com unhas e dentes a coisas que são assim muito sem fundamento, tá? Que carecem de embasamento científico de fato. Dizem que gostam de ciência, só que não estudam a ciência. Ficam estudando essas coisinhas, essas propagandas, essas teorias, essas hipóteses, essas coisas todas, tá? E não ciência de verdade, ciência concreta, tá ok? Então eu fiz esse vídeo porque eu gostaria de responder a essas pessoas e ajudá-los, tá? E ajudar a todos a realmente, através da ciência, certo? Contemplar as maravilhas do nosso Criador, perfeito? Desta mente super inteligente que projetou e criou tudo. Então eu agradeço muito a você por você ter assistido a este vídeo e você estar prestigiando este canal.